Olá, eu sou Mazé Andrade, psicanalista clínica e neuropsicoterapeuta. Vamos a mais uma leitura? Livro Ciclos Emocionais Viciantes, da autora Roberta Sara. Capítulo 4. O ciclo da tristeza e da angústia. Chora, chora era um dos meus apelidos quando criança. Meus primos fizeram até uma musiquinha com esse nome para mim e adoravam se divertir às custas do meu drama. Por isso, estavam sempre provocando situações para eu chorar, o que não era muito difícil mesmo. Por aí, você já pode ter uma ideia do quão triste eu era. Eu não me amava, não me aceitava de jeito nenhum. Me enxergava sempre como um peso na vida da minha mãe. Desde pequena, em torno de 6, 7 anos de idade, lembro de dormir chorando todas as noites. Na escola, não me encaixava em grupo nenhum. Vivia chorando pelos cantos, calada, sempre com uma tristeza tão profunda que nem eu sabia explicar o motivo de tanta vontade de chorar. Hoje entendo que era minha válvula de escape, em meio a tanta dor na alma, reviver e alimentar a dor do abandono ou da solidão. Construiu e reforçou o vício da tristeza e da angústia nas minhas conexões neurais. Quando olho meu passado, vejo que eu habitava na cidade da dor. Todas as minhas lembranças remetiam à dor e tristeza. Ser triste se tornou uma condição normal para mim. Pensava em coisas ruins o tempo todo. Imaginava-me doente. Esperar uma notícia ruim e simplesmente chorar sem motivo algum aparente. Eram ações comuns no meu dia a dia. É tão estranho e pode parecer até louco o que vou dizer, mas é como se eu ficasse feliz se estava triste. Se as coisas estavam caminhando bem em minha vida, eu sentia falta de algo. Esse algo era simplesmente um motivo que meu cérebro buscava para alimentar o vício da tristeza. Afinal, se eu tivesse um problema, então teria motivos para chorar e ficar triste. E todos entenderiam. Antes de deixar algumas dicas práticas de como você pode romper esse ciclo, é necessário que você já tenha avançado em alguns processos, como resolver seu passado, perdoar as pessoas que te feriram, devolver as perdas e frustrações, coisas que não saíram como você imaginava em sua vida, para Cristo. Entregar todas essas coisas para Cristo é necessário. Estar em um processo de cura emocional. Mesmo tendo passado por todos esses processos, resolver o passado, perdoar, estar no processo de cura, a tristeza ainda insistia em me dominar. Confesso que foi extremamente difícil romper com esse ciclo. Foi um processo de 4 anos, onde precisei ser intencional, utilizando minha fé e declarando a palavra de Deus. Abre parênteses. Referências bíblicas: Neemias 8:10, Filipenses 4:4, Salmos 28:7, João 15:11, Salmos 30:5, Provérbios 17:22, Provérbios 15:13, Isaías 61:3, Salmos 23, Gálatas 5:22, entre outros. Fecha parênteses. Então, a autora diz que foi necessário
que ela mergulhasse profundo na palavra de Deus e meditasse em cada uma dessas referências bíblicas que ficam aqui a sugestão. Então ela diz: foi necessário declarar a palavra de Deus sobre minha vida, além de constantemente ouvir, cantar e dançar canções que expressassem a alegria e a vida de Deus. Lembro que num determinado período, as canções da artista Mariana Valadão, no trabalho com o título Vai Brilhar, foram grandes instrumentos de Deus para imprimir em meu cérebro as novas informações necessárias. A música é uma excelente ferramenta de aprendizado e de reforço no aprendizado, pois, à medida que você canta, ondas elétricas são ativadas em seu sistema nervoso, produzindo uma energia positiva que atinge todo o seu corpo. E essas liberações ativam os neurotransmissores necessários que fazem a substituição das conexões neurais tóxicas. Havia uma canção em específico que gostaria de compartilhar um trechinho com vocês. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Muita coisa à minha volta vai ter que mudar. São milhares de pessoas que virão para te encontrar, Jesus. O lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. Se a tristeza olhar para mim, ela vai ter que se alegrar. Esse é um trecho da canção que a autora fala. Presta atenção na letra dessa canção. Se possível, ouça em alguma plataforma. Fiz questão de grifar uma parte para você entender como ações aparentemente tão simples contribuem muito para a criação de novas conexões neurais. Enquanto eu cantava, abre parênteses, e bem alto, fecha parênteses. Enquanto eu cantava essa canção, e principalmente esse trecho, além de ativar as ramificações elétricas necessárias, eu estava falando. E quando falamos, nossos ouvidos ouvem, e quando ouvem, absorvem, processam e armazenam informações. Segundo a neurociência, a música contribui muito com o processo da neuroplasticidade, construção de novos caminhos neurais, renovação da mente. Romanos 12, 2. Quanto mais repetimos e reforçamos os mesmos pensamentos e ações, mais solidificamos a nova informação em nosso cérebro. Por isso, é tão importante ser intencional, usar a fé e ser constante na ação. E quando você menos espera, a tristeza profunda não estará mais lá. Outro ponto importante é aprender a se conhecer, pois sempre que perceber que você está querendo ficar muito isolada, sem falar com ninguém, e uma enxurrada de pensamentos negativos, tentar te nocautear, você terá que buscar uma força extra em Cristo, para não se permitir voltar ao ciclo viciante. Se você estiver no processo de romper esse ciclo, além de realizar as principais ações que já compartilhei nesse capítulo, sugiro assistir filmes, vídeos ou até ver alguns memes engraçados. Rir é um dos melhores remédios para a alma. Dicas simples como iniciar o seu dia com bom humor, com um sorriso no rosto, oferecendo um entusiasmado bom dia, se permitir escutar aquela música que muda seu estado de espírito, ter boas conversas, rir de alguma piada e escolher ter sua primeira hora do dia com descontração e leveza. Faz toda a diferença em sua experiência
em suas experiências neurofisiológicas durante todo o dia. Além de toda essa energia positiva, ter o poder de contagiar e alegrar as pessoas que cruzarem seu caminho, e principalmente você mesmo. A autora fala aqui de algumas ações que nós podemos praticar para vencer esse ciclo. E é necessário um autoconhecimento e entrar em ação para fazer o que precisa ser feito todos os dias um pouquinho, para então assim vencer esse ciclo. Alguns efeitos que a alegria pode gerar em nosso organismo: diminuição da pressão arterial, redução dos níveis de cortisol, hormônio relacionado ao estresse, aumento do colesterol bom, aumento da produção de endorfina, neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar e prazer, além de reduzir dores, melhorar o sono e o desempenho sexual, reduzindo o estresse e promover calma e serenidade. Fortalecimento do sistema imunológico, relaxamento dos músculos e diminuição de tensões e dores musculares, redução dos sintomas de ansiedade, estresse e depressão. Sei por experiência própria que ser alegre não é uma tarefa fácil, mas é fundamental que você entenda que a sua decisão diante da vida e dos problemas influenciará diretamente sua saúde física e mental. É fundamental que você entenda que a sua decisão diante da vida e dos problemas influenciará diretamente sua saúde física e emocional. E a escolha é somente sua. Não adianta esperar que alguém nos faça feliz. Ser feliz é uma decisão que devemos tomar todos os dias, através de pequenas ações. Por exemplo, quando alguém quiser discutir com você, provando que está certo e você errada, em vez de perder sua paz e alegria tentando provar que está certa, decida ser feliz a ter razão. A responsabilidade sobre nossos sentimentos pertencem somente a nós. Por isso, não permita que o pior do outro desperte o pior de você. Os estímulos externos, abre parênteses, contas, dívidas, preocupações, discussões, mal-entendido, críticas, sobrecargas, frustrações, decepções. Fecha parênteses. Realmente, são tentações que enfrentamos diariamente, mas não podemos permitir que elas não nos vençam e roubem nossa alegria. Somos nós quem escolhemos atribuir um significado às experiências que vivemos. Então, atribua um significado de amadurecimento, por exemplo. Diga a você mesma que essa é uma grande oportunidade para você conhecer a paternidade de Deus. A aprender a entregar as preocupações da vida nas mãos de Cristo e a confiar e descansar verdadeiramente no seu Pai provedor, que tem cuidado de cada detalhe em sua vida. Em Mateus 6, 25 ao 34, você encontra um bom conselho de Jesus nessa área. Um coração alegre torna a vida, que já é tão desafiadora, mais leve. Jesus nos convida a tomarmos o fardo dele, que é leve, em Mateus 11:30. Há mais 3 importantes ações que alteram totalmente seu estado de espírito e liberam neurotransmissores que contribuirão com a criação de novas conexões neurais. A neuroplasticidade. São elas: agradecer.
A gratidão é o melhor antídoto contra pensamentos tóxicos. Quando sua imaginação quiser te levar por um caminho onde você começa a imaginar desgraças, acidentes, catástrofes, doenças, mortes, perdas, gerando angústia em você, tome a decisão de agradecer a Deus pela sua vida, pela saúde, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Inclusive, já levou sobre ele toda dor, doença, culpa, medo. Agradeça por suas habilidades, dons, inteligência. Agradeça por seu cônjuge, filhos, pais, irmãos, trabalho, casa, família, amigos, igreja, alimento, provisão, estudo, água, passeios, natureza, por poder enxergar as flores, árvores, céu, sol, lua, estrelas, o ar, o vento, a brisa. Pode parecer até bobo, mas essas expressões de gratidão em voz alta acionam e liberam inúmeras substâncias positivas em nosso cérebro que se espalham por todo o nosso corpo. Agradeça também pelo amor de Cristo por você, pelo amor do Pai Celestial que te adotou, pela presença do Espírito Santo dentro de você, pelos ensinamentos, confrontos e até mesmo pelas dores, pois elas te tornaram a pessoa que você é hoje. Agradeça pelas provações, pois elas te amadureceram. Tiago 1:2. Agradeça pelo seu futuro, declarando Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Agradeça as conquistas, as vitórias, as curas, pois não tenho dúvidas que Deus já fez muito em sua vida. Segundo, reativar boas memórias. Essa é a segunda importante ação nesse processo de romper o ciclo da tristeza. Lamentações 3:21. Nos ensina a trazer à memória o que pode nos dar esperança. Eu gostaria que você observasse que todas as instruções que a neurociência nos apresenta como solução para renovarmos nosso cérebro, a Bíblia ensina à humanidade há milênios de anos. Deus é perfeito e já deixou todas as instruções no mapa, na bússola, no manual de instruções que é a palavra dele. A neurociência diz que quando reconhecemos algum fato bom da vida, uma conquista ou qualquer sentimento de gratidão, o sistema de recompensa do cérebro é ativado. Quando isso acontece, substâncias como dopamina e serotonina são liberadas, ativando sensações de prazer e o sistema de recompensa, que falarei de maneira mais profunda em outros capítulos. Gostaria de compartilhar com você como faço para cultivar essas duas ações tão importantes que lhe descrevi. Eu tenho o diário da gratidão e o pote da gratidão. No meu diário, gosto de anotar detalhadamente as surpresas que recebo de Deus, como algo pelo qual eu vinha orando há anos e que há uma forte relação emocional com a conquista. Anoto também coisas que Deus fala ao meu coração. Só o fato de ouvirmos a voz de Deus já é motivo para sermos gratos
constantemente. Pois isso prova que não estamos só, e o quanto Ele nos ama e se importa conosco. Anoto também promessas cumpridas e alvos alcançados. Já no pote da gratidão, anoto aquelas pequenas alegrias diárias, como poder ajudar ou ser ajudada por alguém, participar de algum momento importante das minhas filhas, receber uma boa notícia, ter recursos para ir ao cinema com minha família, por exemplo, por poder comer algo gostoso, comprar ou ganhar algo que estávamos precisando, ganhar um mimo, receber um gesto de carinho, encorajamento ou agradecimento de alguém. Ter uma nota boa na faculdade, vencer um desafio, receber um convite para ministrar, vender livros, entre tantos outros. E sabe por que é tão importante cultivar esse hábito? Porque nos dias mais difíceis, quando nada de bom ocorrer em nossa vida e a tristeza quiser nos dominar, podemos recorrer a essas lembranças, nos enchermos de esperança e crer que, se Deus fez tanto no passado, vai fazer também no presente. É como se imediatamente tomássemos uma injeção de ânimo. Eu encorajo você a desenvolver o seu diário de gratidão. Também. Comece pensando nos momentos que mais lhe trouxeram felicidade, mesmo que tenha sido há muitos anos. Escreva essas experiências e tente se lembrar dos seus sentimentos na ocasião. Escreva no seu diário como você se sentiu. Agora, pense nas pessoas que estavam com você nesse momento. Anote o nome delas e escreva adjetivos à frente do nome da pessoa. Agora agradeça a Deus pela vida delas e as abençoe em oração. Tente se lembrar de pessoas boas que passaram por sua vida e deixaram marcas positivas. Anote o que elas fizeram por você. Anote também quais ensinamentos elas te deixaram. Se você tiver a oportunidade, que tal essa semana enviar uma mensagem de agradecimento e reconhecimento pelo que ela fez na sua vida? Você não tem noção do quanto isso pode ser encorajador para essa pessoa. Se algumas dessas pessoas de sua lembrança não estiver mais no plano terreno, escreva uma carta para Deus, agradecendo por Ele ter colocado essa pessoa em seu caminho e conte a Ele todo o bem que ela lhe fez e todo o ensinamento que ela lhe deixou. Ações como essa despertará sentimentos em você, que deixará seu dia mais alegre e cheio de vida. Agora, pense nas pessoas que facilitam sua vida no dia a dia. Se você tem alguém que te ajuda com seus filhos, abre parênteses, mãe, irmã, avó, tia, amiga ou vizinha, por exemplo, fecha parênteses. Se você tem um pequeno negócio e pessoas trabalham para você, se você tem alguém que te ajuda com a limpeza da casa, se você lidera algum ministério na igreja e pessoas te ajudam nessa área, se o seu esposo te leva aos lugares que você precisa, se ele te ajuda com as tarefas de casa, se seus filhos contribuem financeiramente com a casa, se você lidera algum departamento em sua empresa e pessoas se reportam a você, enfim. Peça ao Espírito Santo para te fazer lembrar de todas as pessoas que já te abençoaram e que continuam te abençoando diariamente. Então, compre um mimo que pode ser desde um simples chocolate, como um objeto de decoração, ou algo que você saiba que essa pessoa está precisando
e dê a ela de presente, juntamente com um bilhetinho de gratidão, especificando o quanto ela alivia e facilita a sua vida no dia a dia. O sistema de recompensa dessa pessoa será ativado e ela terá ainda mais prazer em te ajudar das próximas vezes. O nosso cérebro não consegue sentir gratidão e tristeza ao mesmo tempo. Portanto, é quem decide, você é quem decide qual sentimento quer alimentar. É sua escolha. Ocupe seu espaço interno e exercite diariamente a gratidão. Para começar bem o dia, inicie agradecendo por várias coisas que te sugeri, alguns parágrafos acima, como a vida, família, natureza, e termine seu dia refletindo sobre as realizações que lhe deram prazer. Oração. Essa é a terceira ação que contribui significativamente com a renovação da nossa mente. Abre parênteses, neuroplasticidade, fecha parênteses. E o desenvolvimento de novas conexões neurais e, consequentemente, com o rompimento do ciclo viciante. Segundo a doutora Rosana Alves, neurocientista cristã, em uma entrevista concedida ao programa Consultório de Família na TV Novo Tempo, instrui que já é provado cientificamente que a oração atua em uma região do nosso cérebro, o sistema límbico, liberando substâncias muito importantes que proporcionam ao indivíduo um senso de pertencimento, melhorando sua autoestima e gerando uma sensação de bem-estar muito grande. A oração fortalece o senso de pertencimento, necessidade básica do ser humano. A maioria das pessoas que permanecem em ciclos de tristeza relatam se sentirem sozinhas, sem amigas, sem ter com quem contar, ou se sentem tristes porque ficam relembrando as experiências de rejeição, abandono, traição ou decepção, por exemplo. Enquanto a tristeza nos empurra para a solidão, a oração nos oferece a sensação de pertencimento, que é a maior necessidade do ser humano. A oração que gera esse efeito é aquela que falamos com Deus de coração totalmente aberto, sem máscaras, sem medo ou reservas. Como falamos a uma amiga de confiança ou a um psicólogo, por exemplo. Quando vamos a um terapeuta, nosso intuito é obter instruções que aliviem nossa angústia. E quando oramos, é exatamente isso que ocorre. Posso me lembrar agora de uma experiência onde estava muito angustiada e decepcionada com uma pessoa muito próxima a mim. Não era possível eu ter acesso a algum profissional, como psicólogo, por exemplo. Mas em meio à minha dor e angústia, por volta de 2 horas da manhã, fui à sala de casa e fiz algo que marcou meu relacionamento com Deus. Não orei de forma convencional, ajoelhada ou de olhos fechados. Sentei-me no sofá e, de olhos abertos, dei uma batidinha com a mão no sofá ao meu lado, como se chamasse alguém para sentar ao seu lado, e disse: Jesus, preciso que o Senhor sente um pouquinho ao meu lado para me ouvir. E ali comecei a falar. Chorei, contei em detalhes tudo o que eu havia vivido. Expressei minha indignação e meus sentimentos negativos em relação às ações daquela pessoa e, finalmente, liberei perdão e a abençoei. Sei que falei por mais de 40 minutos como se realmente estivesse diante de um psicólogo. E sabe qual foi o resultado? Era como se estivesse. Uau! Já faz alguns anos dessas experiências.
E ainda posso me lembrar da sensação de paz e alívio que tive após ter colocado toda dor para fora. O problema resolveu? Não. A pessoa reconheceu que estava errada? Não. Mas meu coração foi limpo e curado através da oração. Sei que muitas pessoas ficam esperando a ajuda de outras, mas gerar expectativa de que o outro deve te ouvir, te ajudar ou te aconselhar, só trará mais decepção e tristeza à sua vida. Infelizmente, vivemos numa sociedade produtiva, onde as pessoas estão sempre envolvidas com suas vidas, famílias e tarefas diárias. É muito difícil encontrarmos pessoas dispostas a nos ouvir na hora que precisamos, até porque nem o profissional da saúde teria a agenda disponível para nós a hora que quiséssemos. E mesmo as pessoas que se dispõem voluntariamente a ajudar outras pessoas estão sobrecarregadas com tanta procura. Falo isso porque trabalhei como conselheira cristã, atendendo inúmeras mulheres em casa, por mais de 5 anos. O resultado final foi que fiquei tão sobrecarregada que até a minha saúde emocional foi comprometida naquele período. O Espírito Santo me orientou a dar uma pausa, e mesmo contra minha vontade, pois eu amava realizar aquele trabalho, tive que obedecer. Entendi que não há ser humano algum que dê conta das nossas angústias e expectativas. Por mais que eu escutasse a dor daquelas mulheres, as encorajassem e ensinasse o caminho da cura e da dependência única de Cristo, ainda assim, elas queriam depender de mim emocionalmente. Então, aqui fica meu recado para você que permanecer, para você que permanece no ciclo da tristeza, esperando que as pessoas te levantem ou te ajudem. Você tem o melhor psicólogo disponível para você a hora que precisar. E detalhe, não tem fila de espera. E ele não te cobra nada, pelo contrário, te dá paz, esperança, alívio e os melhores conselhos que nem mesmo o melhor psicólogo terreno poderia te dar. Outra ação importante relacionada à gratidão e oração está em Filipenses 4:6. Todas nós temos nossa lista de pedidos a Deus, que vão desde coisas essenciais e primordiais até coisas que não são necessárias. Quero que saiba que Deus se importa com tudo que é importante para você. Mas como não sabemos o que é bom para nós, ou qual caminho devemos percorrer para alcançar nossos sonhos, ele vai eliminando pessoas ou fechando portas que seriam ciladas para nós. Por isso é tão importante confiarmos em Deus e termos a atitude correta enquanto estamos esperando algo. Vou te sugerir um exercício. Faça uma lista de pedidos e comece a orar por ela. Não apenas pedindo, mas agradecendo como se já tivesse recebido. Esse princípio está na palavra de Deus. Chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Romanos 4:17. Exercer o sentimento de gratidão é como exercitar um músculo que vai se fortalecendo à medida que é ativado constantemente. Com o tempo, o medo, a angústia e os sentimentos de raiva são dissolvidos. Fica mais fácil controlar os estados mentais tóxicos e desnecessários e, por fim,
ser resiliente a ponto de controlar internamente qualquer coisa que venha de fora. Os fatores e estímulos internos. Os fatores e estímulos, tanto internos quanto externos, que muitas vezes estão travando e prejudicando a sua vida. Então, a autora traz aqui algumas sugestões de exercício que eu quero reforçar para você, que você anote esses exercícios, que você possa praticar, possa fazer, possa elaborar esses exercícios para que você possa, em sua vida, ter a libertação do ciclo da tristeza e da angústia. Então, vamos sacudir das nossas conexões neurais, os ciclos viciantes que prejudicam e atrapalham a nossa jornada em busca de saúde mental e qualidade de vida. Eu sou Mazé Andrade, psicanalista clínica e neuropsicoterapeuta. E caso você precise e queira, pode me contactar, me mandar uma mensagem na rede social que terei o maior prazer em te atender. Encerrando aqui mais uma leitura do livro Ciclos Emocionais Viciantes, o capítulo 4. Deus abençoe a sua vida e até logo mais.